Eu convido você a abrir a sua Bíblia. O texto é o de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase eu tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e coma. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Bom, irmãos, quando o cristianismo foi criado? Essa é uma pergunta interessante. Quando o cristianismo foi criado? Nós temos aqui o texto de Atos, capítulo 11, o último versículo que lemos nos diz exatamente, o verso 26, que em Antioquia, e nós estamos no 1º século da era cristã, ainda no período apostólico, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Os cristãos são conhecidos assim desde o tempo dos apóstolos. A designação cristão para se referir a um seguidor de Jesus, ela não é uma produção romana do século IV. Entretanto, é preciso discernirmos e discernir a diferença entre
ser chamado de cristão por fazer parte de um segmento religioso denominado cristianismo, e ser chamado de cristão por ter a vida expressando valores que nos identificam com a pessoa de Jesus Cristo. Então, ser cristão por ser seguidor de Jesus talvez signifique uma coisa, e ser cristão talvez por fazer parte de um movimento religioso chamado cristianismo seja outra coisa. Que tipo de cristão você é? Porque há cristãos que foram assim chamados porque num dado momento, no primeiro século da igreja, as pessoas olhavam para eles e os identificavam como pessoas que representavam a figura de Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua palavra, a sua vida e as suas obras. Mas depois do ano de 313, a partir dos decretos do imperador Constantino, criou-se um outro tipo de cristão. Aquele que era assim chamado por filiar-se a uma instituição religiosa chamada de cristianismo, cujas práticas ao longo da história, em muitos momentos, nada tem a ver com Jesus Cristo. Ainda que falem e que as façam em seu nome. É interessante essa pergunta sobre o que significa ser cristão para você, porque nós estamos aqui numa mudança de designação dos seguidores de Jesus. Este capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 11, ele é um desdobramento das histórias contadas no capítulo 10, quando Pedro é chamado em Jope por um homem chamado Cornélio, que em oração recebe uma revelação de Deus de que ele devesse chamar Pedro para ir à sua casa. Cornélio, um homem que buscava a Deus sem conhecer a Jesus Cristo. Cornélio, um homem que se relacionava com Deus sem sequer ter ouvido falar de Jesus Cristo. Pedro, discípulo de Jesus, em Jope, tem um sonho. Ele vê um lençol baixando dos céus com toda sorte de seres viventes, animais, dos puros e dos impuros. Se você talvez não entenda o que Pedro quer dizer, jamais comi coisa impura, de que ele está falando? O povo de Israel, na lei judaica do Antigo Testamento, possuía uma lista de animais que eram considerados permitidos a serem comidos pelos judeus e outros que eram impuros. Por exemplo, o judeu ortodoxo, aquele que segue a lei do Antigo Testamento, ele não come carne de porco, porque o porco está contido entre os animais considerados impuros. Camarão, outros tipos de animais e uma lista enorme de alimentos são considerados impuros. Aliás, abre parênteses aqui, eu acho muito interessante quando eu vejo a igreja evangélica gostar tanto das leis do Velho Testamento para tratar comportamento, mas ninguém abre mão do bobozinho de camarão, da carninha de porco, do torresminho e da feijoada, não é verdade? Mas fecha parênteses, essa é uma outra história. Então, a questão é que Pedro tem essa visão, e o Senhor diz, mata e come. Pedro diz assim, não, existem coisas puras e coisas impuras. E na verdade esta visão está fazendo uma representação de como o judeu e como os próprios discípulos e seguidores de Jesus observavam o mundo e as pessoas, classificando-as entre puras e impuras. Os gentios eram impuros para o judeu. Alguns momentos você vai encontrar na Bíblia a palavra gentil, outros momentos você vai encontrar a palavra grego, como no texto diz, pregou aos gregos também. O que são os gregos aqui? Não são apenas aqueles que são da Grécia, mas no texto do Novo Testamento, quando você ouve a palavra grego, se refere a todos aqueles que estão fora do contexto da pureza da nação de Israel, do povo de Israel.
São os pagãos, numa linguagem mais cristã, né? São os pagãos. Os pagãos são impuros, os gentios são impuros, os gregos são impuros. O judeu não fala com essa gente. O judeu não conversa com essa gente impura. Lembra que a samaritana pergunta para Jesus: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Porque o judeu não fala com gente impura, não se relaciona com gente impura. Essa era a identidade dos seguidores de Jesus. Ainda que, percebe, irmãos, nós estamos no primeiro século. Nós estamos com o colégio apostólico daqueles homens que andaram com Jesus 3 anos e meio. Olha como o ser humano é um bichinho defeituoso. Porque esses caras andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles viram Jesus curando o servo do centurião romano. Eles viram Jesus indo até a viúva na cidade de Tiro e nas regiões de Sidom. Eles viram Jesus falando com a samaritana. Eles viram Jesus se relacionando com todo tipo de gente, de todo tipo de cultura, de todo tipo de crença. Eles viram o Espírito Santo ser derramado em Atos capítulo 2 e dar aos discípulos a habilidade de falar em mais de 10 idiomas, e 10 eu estou falando pouco, das nacionalidades todas que estavam presentes em Jerusalém naquele dia, para que a mensagem do Evangelho fosse compreendida por aquelas culturas fora do judaísmo, da língua hebraica e aramaica que eles falavam naquela ocasião. E nós estamos aqui alguns poucos anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, e nós já temos uma estrutura religiosa que diz: Jesus Cristo, o Evangelho é para um tipo de gente só, e aqueles outros não fazem parte disso. Nós não estamos falando de um sectarismo religioso que apareceu 1 século depois, 2 séculos depois, 3 séculos depois, ou no século IV de Constantino. Não, nós estamos falando dos apóstolos de Jesus, que Pedro vai a Cornélio falar com ele, e quando volta para Jerusalém, os caras enquadram Pedro dizendo assim: como você foi entrar na casa dessa gente? Por isso que eu não me espanto de ver o Evangelho da atualidade com a mesma postura preconceituosa, sectária, particular, privada, restrita. Acreditando que Deus é propriedade nossa, que a graça de Deus pertence a este segmento que nós chamamos de cristianismo. Eu disse que esse capítulo é um divisor de águas, porque quando Pedro, esse cara, tem esta visão, e o Senhor diz: Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia, irmãos, escuta esta palavra do Senhor a Pedro. Pare de chamar de impuro aquele por quem Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para justificar os seus pecados. Nós e eles estamos sob igual condição. Romanos capítulo 3 diz: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós estamos caídos na mesma condição, e todos nós só somos aptos e dignos da graça de Deus, porque ela é graça. Porque não é mérito, porque não é porque nós somos melhores do que ninguém. E este texto é um divisor de águas, porque se você olhar o capítulo 9, vira uma página antes, ou mesmo acompanhe na tela, o versículo 2, você vai encontrar o seguinte. Vou ler o versículo 1 e 2 para dar o contexto melhor. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram
Percebe caminho com letra maiúscula nesse texto? Os que eram do caminho, antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram identificados como aqueles que eram do caminho. Antes da religião encaixotar Jesus e botar dentro de um templo, os seguidores de Jesus eram identificados como aqueles que eram do caminho. Antes de transformarem o evangelho em religião, os seguidores de Jesus eram pessoas que eram encontradas no caminho. O cristianismo, irmãos, não é algo para você viver dentro da igreja. O cristianismo é algo para você viver no caminho. O cristianismo é algo para a gente viver, desculpe o pleonasmo, vivendo. Viver vivendo. O cristianismo é algo para ser exercido de nós para o outro a todo instante, em qualquer canto, em qualquer lugar da vida, sem distinção de pessoas, sem rotular pessoas. O cristianismo é do caminho. Os cristãos passaram a ser chamados assim em Antioquia pela primeira vez, aqui no capítulo 11, mas aqui no capítulo 9, eles não tinham um nome, eles não tinham um templo, eles não tinham uma estrutura, eles não tinham uma instituição, eles eram apenas aqueles que eram do caminho. Talvez o grande desafio da igreja seja esse: voltar a ser um povo do caminho. Desculpe, eu vou fazer uma citação que eu sei que muita gente torce o nariz porque tem preconceitos, porque tem restrições, porque tem questões, mas eu acho muito interessante o movimento do reverendo Caio Fábio, quando ele chama os encontros do seu movimento de estações do caminho. Eu gosto disso por uma seguinte questão, porque nós deveríamos entender o domingo como uma estação do caminho. Um lugar por onde a gente passa para nos abastecer para o caminho, para nos enriquecer para o caminho, para nos suprir para o caminho. Uma parada no caminho, e não o objetivo da nossa religião ou da nossa experiência religiosa. Porque nós vivemos num cristianismo que parece que converge para o culto, quando na verdade nós deveríamos viver um culto que converge para a vida. E a igreja deveria ser um lugar não onde você exerce a sua fé, mas onde você a alimenta, porque ela tem que ser exercida fora daqui. Ela tem que ser exercida no outro e para o outro. Mas a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é que logo que Jesus se ausentou, transformaram o caminho num prédio, transformaram o caminho numa denominação, transformaram o caminho numa religião, transformaram o caminho numa organização, transformaram o caminho numa instituição. E a gente fica se esforçando para fazer um culto para nós e por nós, retroalimentando uma estrutura cujo interesse se restringe apenas a nós mesmos. E é por isso que Pedro, quando foge um pouco dessa estrutura, já tem que prestar conta à igreja. Já tem que prestar conta para o... Desculpe, presbíteros, não estou falando do nosso conselho. Já tem que prestar conta para o conselho, sabe? Porque ele rezou fora da cartilha.
agradou a comunidade. Porque parece que nós nos reunimos aqui para sermos agradados, para sermos supridos, para sermos servidos de algum modo, para que a nossa devoção seja manifesta e realizada. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu recebi essa palavra essa semana e abençoou muito o meu coração. Quando Jesus chama Pedro ali na praia para caminhar com ele diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Ele diz assim: apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, cuida das pessoas. Quando Jesus em outra ocasião já tinha chamado Pedro para uma conversa, ele diz: Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Lembra disso? Ajuda os teus irmãos. Jesus não disse: Pedro, quando tu te converteres, faz um culto. Quando tu te converteres, vai domingo para a igreja. Quando tu te converteres, faz uma celebração com música, muita festa e alegria. Não, Jesus diz: quando tu te converteres, ou se tu me amas, cuida das pessoas. Cuida das pessoas. Abençoa a vida delas. E nós vivemos um cristianismo que está reforçando cada dia mais devoção, devoção e devoção, como se nós estivéssemos nos relacionando com um ser carente, que precisa ser bajulado, agradado por nós. Uma religião de um interesse, porque essa devoção se baseia num aspecto específico, que você quer estar bem na fita com Deus. Mas nós temos diante de nós um Pedro que está sendo chamado porque ele desagradou aquela estrutura sectária que disse: o evangelho nos pertence, Jesus é nosso, nós somos os escolhidinhos de Deus, e o evangelho é para ser vivido aqui dentro das nossas reuniõezinhas, dos nossos salões sociais. O evangelho não é isso, o evangelho é do caminho. E Pedro disse assim: irmãos, o Espírito que caiu sobre nós, caiu sobre eles. A graça de Deus que nos atingiu, ela é para todos. O próprio Pedro havia feito esse discurso. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, leiam depois, Pedro retoma a profecia do profeta Joel, e ele diz: irmãos galileus, irmãos judeus, irmãos de Jerusalém, vocês não estão vendo homens bêbados, homens desequilibrados, homens que estão fora de si. Não, o que vocês estão vendo se cumprir é o cumprimento daquilo que foi dito pela boca do profeta Joel, quando ele disse: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens sonharão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E eu quero dizer a vocês hoje aqui, Pedro disse isso naquele domingo de Pentecostes, o que vocês estão vendo é que esse espírito e esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quantos o Senhor quiser chamar. Aleluia! Então a palavra que eu quero dividir com você nesta manhã é isso: precisamos voltar a ser a igreja do caminho. E o que é ser a igreja do caminho? Número 1, irmãos, a igreja do caminho é feita de gente. Olha para o texto, versículo 1, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? A religião coloca rótulo nas pessoas, mas gente é só gente. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: em Jesus não há grego e judeu,
Em Jesus não há escravo e livre. Em Jesus não há homem ou mulher. Em Jesus o que existe é gente. Gente que não tem cor. Gente que não tem sexo. Gente que não tem classe social. Gente que é gente, porque o Evangelho não coloca rótulos. Ele não é para este tipo de pessoa, ou para aquele tipo de pessoa, ou certo tipo de pessoa não é digno dele. O Evangelho é para gente, e gente de todo tipo. E deixa eu dizer uma coisa para você, esta caixa de som, ela pode até quebrar, mas ela não sofre, ela não erra, ela não fracassa, ela não tem medo, ela não tem dúvidas, ela não tem perguntas, ela não sofre de ansiedade, ela não adoece, porque ela é apenas um objeto. Estas coisas só acontecem com gente, e se nós queremos ser uma igreja do caminho, precisamos entender que ela é feita para gente, e gente é esta coisa imperfeita, gente, esta coisa instável, gente, esta coisa cheia das suas vicissitudes, as mais diversas. Gente é gente diversa, gente plural, gente diferente, gente esquisita, gente com traumas, gente adoecida, gente com medo. O Evangelho é para gente, e a igreja tem que ser para todo tipo de gente. Para todo tipo de gente. Não para aquele tipo que a gente acha que se encaixa. Que a gente acha apto. Que a gente acha digno. E Pedro tem que dar satisfação para essa galera. Por que ele foi levar o Evangelho para a gente impura? Não existe gente impura, só existe gente. Por quem Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados, para redimi-los das suas culpas e para regenerá-los e para fazê-los terem a possibilidade de serem novas criaturas em Deus. Só existe gente. Não é um tipo específico de gente, com um tipo peculiar de cultura, com um traço de comportamento específico para fazer parte do povo de Deus. A igreja é lugar de gente. Não se padroniza, não se formata gente. Gente não se classifica pelos critérios das elites religiosas, que colocam rótulos nelas. Gente é gente. Gente não se escraviza. Gente não se rotula. Gente não se controla. E a igreja do caminho é aquela igreja que Jesus falou para Nicodemos, um líder religioso que de alguma forma colocava para Jesus uma preocupação do sinédrio judaico, das lideranças religiosas, de onde vinha a autoridade de Jesus. E aí Jesus diz assim: Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles que são nascidos de Deus jamais vão estar sob o controle da sua religião, porque eles são como o vento. Não sabemos de onde vem e não sabemos de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, Nicodemos. Deus não tem que dar satisfação para a nossa religião, irmãos. Deus não tem que dar satisfação para o nosso segmento, para a nossa denominação. Deus não é calvinista. Deus não é arminiano. Deus não é presbiteriano. Deus não é batista. Deus é Deus. E Ele ama a gente. E Ele ama a gente. Eu tenho me surpreendido cada dia mais
quando eu vejo em muitos lugares fora do ambiente religioso uma certa compreensão de igualdade, que às vezes falta tanto ao cristianismo. A minha moto nova está ali fora. Ela tem uma caveirinha. Fique tranquilo, a outra que eu vendi tinha 6 caveiras. E uma vez me perguntaram como é que eu, sendo pastor, carregava caveiras na minha moto. Tu passou por mim essa semana, não me reconheceu porque eu estou com a moto diferente. A gente se passa sempre de moto um pelo outro na linha amarela quando a gente vai trabalhar. E ontem mesmo eu estava voltando da Barra da Tijuca. Semana passada eu estava num encontro de motociclistas lá em Tremembé, em São Paulo, e sabe, uma multidão de gente. Inclusive com muita gente famosa do meio do motociclismo, da nossa área, que tem canais de YouTube que bombam, com milhares de seguidores e coisa e tal. E ontem, eu vindo da Barra, que eu estava vindo com a família de lá, passou um motociclista do meu lado, né? E logo que ele passou, ele faz assim. Existe um sinal que a gente faz quando a gente cruza com outro motociclista na estrada. A gente faz assim com as mãos. Esse é um código dos motociclistas. E a gente não se viu, e a gente não se conhece. E se o motoboy cai na linha amarela, os outros todos param em volta. E todo mundo, de alguma forma, se ajuda. E todo mundo se identifica. Existem uns caras que parecem meio que religião, que eles acham que só serve se for da moto igual a deles, se for do motoclube deles, mas a grande maioria não tem esse tipo de divisão. E aí, o que isso tem a ver com as caveiras, pastor? É porque a caveira no motociclismo significa exatamente isso, entendeu? Quando a gente morre, o que sobra de nós é tudo igual, é só a caveirinha. Então a caveira no motociclismo significa essa igualdade, que não tem diferença. Não tem o cara que tem a moto de 100 mil, ele não é melhor do que o cara que tem a moto, né? Tem uma caveira ali, né? De capacete ainda. Então não tem essa diferença. Eu estava lá em Tremembé, e aí Naum viajou comigo, meu filho, e a gente entrou para lanchar numa lanchonete, e uma menina veio e começou a perguntar sobre... Eu estava com um colete da igreja, a gente tem um colete, os motociclistas da igreja, viu? Depois eu mostro, se quiser, de um motogrupo que a gente criou aqui. A gente tem feito uns rolezinhos e tal, e a gente fez uma logo, temos um coletezinho, e ela começou a fazer perguntas sobre os símbolos do colete, a atendente lá do McDonald's. E ela chegou e eu falei assim, ela falou, eu ando também, caí essa semana, e mostrou que o braço dela estava roxo e tal, e começou a conversar. E eu falei assim, qual a sua moto? Aí ela falou assim, ela me viu chegar numa Harley Davidson, e ela ficou assim, falou assim, nem vou dizer. Eu falei, qual é a sua moto? Ela tem uma scooterzinha daquelas, bem pequenininhas. E eu falei, qual a vergonha? É a sua moto. Você tem que curtir ela. Somos motociclistas. Aí brinquei com ela e coisa e tal. Mas o religioso, ele não consegue olhar o outro com igualdade. Impressionante. Os seguidores de Jesus Cristo, aquele que nunca fez acepção de pessoas, não consegue olhar o outro com igualdade. Não consegue respeitar o outro. Não consegue lidar com as diferenças. E transforma a igreja nesse lugar onde as pessoas retroalimentam um sistema de controle. Onde um líder abusador religioso quer saber o que você faz, e você não pode fazer nada da sua vida sem dar satisfação à sua liderança. Se você é membro de alguma igreja assim, com todo respeito, independente de qual ela seja, você está sendo vítima de abuso religioso. Mas esse sistema retroalimenta também um sistema onde a igreja controla o líder. Ela o questiona, ela o aprova, o julga, o desaprova, porque ele tem que satisfazer, ele tem que dizer aquilo que todo mundo esteja disposto a ouvir.
E Pedro é vítima, o primeiro líder religioso, vítima deste abuso religioso. Porque ele chega numa comunidade, ele só está pregando o evangelho, e a igreja quer que ele preste satisfação. Irmãos, nós precisamos voltar a ser uma igreja do caminho. Uma igreja que só tem gente. Que só tem gente. Hoje, quando eu estava olhando para o armário, escolhendo a roupa para eu vir, eu disse, eu vou de camiseta. Eu até tinha pego uma blusa social para vestir, eu disse, não, eu vou de camiseta. Porque é preciso que a gente entenda que a igreja é lugar de gente igual. Que eu só estou aqui em cima porque eu tenho 1,63 m e você precisa me ver. Porque eu gostaria de estar sentado no meio de vocês, compartilhando o evangelho, num ambiente onde nós somos apenas distinguidos pelos dons e ministérios que Deus deu a cada um para nos usar de forma comum, harmoniosa, complementar, para sermos igreja. Que não há hierarquia de poder na igreja, porque o poder da igreja é o poder de servir. Eu adorei quando logo que eu entrei em contato mais próximo com a igreja metodista, e eu fiz faculdade de teologia no Instituto Bennett Metodista, quando ele ainda existia, quando eu entrei em contato com o slogan da igreja metodista naquela ocasião, não sei se ainda é, que dizia assim, somos uma comunidade missionária a serviço do mundo. Eu achei fantástico isso. Somos uma comunidade missionária a serviço do mundo, para servir ao mundo. Porque talvez a religião queira dizer que nós estamos para servir a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas. E não há nada que nós possamos querer dar a Ele do qual Ele tenha necessidade. E Jesus disse, toda vez que vocês fazem isso a um pequenino, aí sim vocês fazem a mim. Entende, irmãos? Para que nós existimos e por que nós existimos? A segunda coisa para a gente aprender a voltar a ser uma igreja do caminho é que nós precisamos entender que nós estamos em movimento. Caminho denota movimento. Caminho denota não estar preso a estruturas. E qual é a parte mais importante? Certo pensador, ao ser perguntado, disse isso. O que é mais importante, o destino ou o caminho? O destino ou o caminho? A resposta é surpreendente. A resposta mais legal. E essa é uma frase do motociclismo, viu? Não é nem o destino, nem o caminho. É a companhia. É a companhia. Sabe, irmãos, por isso que Jesus não diz que Ele é o destino. Por isso que ele não diz que ele tem um caminho, ele diz, eu sou o caminho. O cristão é aquele que ele não anda no caminho, ele anda com o caminho. O caminho é o viver, o caminho é o se relacionar, o caminho é o estar com, o caminho é o não entender que Deus está num lugar. Por isso que ele não é um lugar, ele é um caminho. Um caminho nunca é um lugar, não é verdade? Um caminho nunca é um lugar. O caminho passa por lugares, mas ele nunca é um lugar. A igreja não tem que ser um lugar para nós. A igreja tem que ser um caminho, onde as pessoas
são o objetivo, onde o servir é o objetivo, onde o fazer algo que efetivamente mude e abençoe a vida de alguém seja um objetivo. Vir aqui, sentar neste banco, cantar, orar e ir embora. Irmãos, isso não serve para nada. Se você não entender que nós não estamos aqui por causa de um Deus que está nos céus ou que está aqui. Nós estamos aqui por causa de um Deus que está no outro e que nos reúne e cuja manifestação plena da sua presença se dá de forma linda e bela na comunidade, na comunhão. É isso que nos identifica. É isso que faz com que a gente se perceba, e a gente é a igreja onde a gente se encontra. Por isso que Jesus diz que não é no templo, não é no monte. Por isso que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui porque nós estamos aqui, e ele está em nosso meio, e ele está em nós. Aleluia! Por isso que é muito estranho que as pessoas entram e saiam de um culto sem se envolver com a comunidade, sem se envolver com os segmentos, sem se envolver com as pessoas, sem querer conhecer e se dar a conhecer as pessoas. Será que você entende ou acha que a importância de você vir aqui é você vir prestar devoção a Deus? Este lugar não serve para isso. Adorar a Deus, se faz onde quer que haja alguém que o faça em espírito e em verdade. Não precisa de um templo para isso. Nós estamos aqui porque Deus se manifesta de forma especial em nós, para que a gente abençoe a vida um do outro, para que a gente possa encontrar cada vez mais capacidade, discernimento, direção, estrutura, fé e esperança para seguir o caminho. Eu estou aqui porque Deus tem usado esta comunidade para abençoar a minha casa e a minha família. Nossa filha que adoeceu, e vocês têm acompanhado a história. Margarete mandava uma mensagem para mim na semana passada. Elissa estava num retiro com a igreja do Recreio. Desde o primeiro dia que Elissa internou, as lideranças do Recreio fizeram contato. Queriam saber. Reverendo Daniel Guanazzi me ligou. E reservaram uma vaga para ela no retiro. E levaram ela para o retiro. E o reverendo Daniel com a sua esposa mandaram mensagem dizendo que estavam cuidando dela como se fosse sua própria filha. Eu estou aqui por causa desse Deus. Não de um que eu vou fechar os olhos e ele vai descer sobre mim e vai me encher de um prazer, de um êxtase ou de qualquer coisa. Eu estou aqui por causa desse Deus que vocês manifestam a mim. Porque a igreja é do caminho. E Margarete disse, na mensagem que me mandou, como é bom quando a gente está fraco e as pessoas ajudam a gente a carregar as nossas cargas, os nossos fardos. Se você vem aqui, entra e sai, porque acha que ser cristão é ter este tipo de devoção religiosa, irmão, não é isso. Não é isso. Engaje-se, envolva-se, abrace e seja abraçado, participe. Seja comunidade, seja companhia, seja amor de Deus na vida do outro. Seja uma igreja em movimento. E a última coisa, eu termino aqui, está nos fragmentos a partir do verso 19. Os que foram dispersos, a partir da perseguição,
perseguição que aconteceu e começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse assim para os cristãos, para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Esse até que demorou 10 dias, desde que Jesus foi para o céu, passaram-se 10 dias e o Espírito Santo desceu. Até que isso aconteça. Quando isso acontecer, aí Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? O Espírito Santo desceu. 3.000 pessoas se converteram em Jerusalém. O que os apóstolos tinham que fazer? O que a igreja tinha que fazer? Meter o pé de Jerusalém. Ir para o caminho. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eles ficaram lá. Aí sabe o que aconteceu quando a igreja decide ficar lá? Começa a arrumar problema. Aí tem problema de relação, Atos capítulo 6. E aí começa a ter grupos divididos dentro da igreja. Aí começa a ter uma confusão tal. Não tem outra coisa a acontecer quando a igreja acha que a finalidade dela é fechar-se em si mesma. Onde as pessoas acham que a finalidade da igreja é atender às suas necessidades religiosas. Vai ter um líder exigindo desempenho da sua comunidade e vai ter uma comunidade exigindo eficácia, performance do seu líder. E a gente fica aqui se exaurindo nesse processo de eu fazer um culto, da banda fazendo um culto para agradar você e desejando muito que nós possamos ter um produto religioso que satisfaça o teu coração. Uma estrutura que possa atender às demandas da sua família. E é por isso que as pessoas reclamam disso, daquilo. Porque toda vez que nós nos reunimos, eu gosto de uma ilustração que Philip Yancey faz. Ele diz assim: irmãos, nós somos como um adubo, sabe? Esterco, para ser melhor. Você sabe que esterco é um adubo feito de fezes de animal? Se você juntar um bolo de esterco, qual o resultado? Fede. Mas se você espalhar o esterco pela terra, qual o resultado? Fertilidade. E Philip Yancey diz assim: os crentes são como um pouquinho de esterco. Deixe eles juntos muito tempo que vai feder. Espalhe eles pela terra que vai frutificar. A igreja fica em Jerusalém, aí começa a ter briga, aí começa a ter divisão. E aí, mais do que isso, a religião oficial de Jerusalém, que é o judaísmo, dos fariseus e dos saduceus e do sinédrio, começa a tolerar a religião dos judeus cristãos, porque eles são quase a mesma coisa. Eles se circuncidam, eles cumprem a lei, mas esta religião de Jerusalém, ela começa a intolerar aqueles que não eram judeus cristãos, que eram cristãos convertidos de outras nacionalidades, como Estevão e como outros. E por onde começa a perseguição da igreja? Por que o primeiro mártir da igreja não foi um discípulo de Jesus, judeu? Por que o primeiro mártir da igreja não foi um judeu? Foi Estevão. Porque Estevão estava à frente
de cuidar da igreja exatamente de quem não era judeu. Lembra? Capítulo 6, foi para isso que ele foi um dos diáconos eleitos, para cuidar daqueles que não eram judeus. O primeiro mártir da igreja foi aquele que era diferente, aquele que era de outro povo, de outro tipo de gente, e que não atendia às expectativas da lei, da religião oficial. Foi o primeiro mártir da igreja. Quando começa essa perseguição, a igreja tem que sair. E os primeiros a saírem são exatamente os diáconos, que são perseguidos por serem representantes de um segmento não judeu. Estevão é morto. Filipe é aquele que vai lá para Samaria e prega em Samaria, porque todos aqueles começam a meter o pé de Jerusalém. Ou seja, é preciso que Deus sacuda a igreja com perseguição para que a gente possa fazer o nosso papel. É preciso que comece a dar confusão para que a gente entenda o que a gente tem que fazer. Mas o terceiro ponto mesmo que eu queria tratar com você é esse que está aqui, ó, verso 22. A notícia a respeito dele chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, dessa multidão de gente que se convertia fora do judaísmo. Gente de Chipre, gente de Cirene. Gente, um sirineu. Lembra disso? Que foi um sirineu que carregou a cruz de Jesus? Cirene é uma cidade do norte da África, do interior da Líbia, do país que hoje nós conhecemos como Líbia, ali ao lado do Egito, no norte da África, mas não é uma cidade litorânea, é uma cidade interiorana da África. Cirene foi um servo, um escravo sirineu que os romanos obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e esta gente começou a se converter, e a igreja de Jerusalém ouviu dizer assim: nossa, então temos que ir lá, mandar alguém lá ver, mandar alguém supervisionar. A igreja adora ter controle, e mandaram Barnabé. Aí olha só, o coração de um homem crente é diferente, o coração de um cristão de verdade é diferente de um religioso. Enviaram Barnabé até Antioquia, verso 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, lê comigo em voz alta, quando ele chegou e viu, ficou muito alegre. Irmãos, nós precisamos voltar a ter capacidade de identificar os sinais da graça de Deus. E os sinais da graça de Deus a gente não identifica quando a pessoa se rotula como seguidora do cristianismo. Quando ontem eu estava no evento na Harley Davidson aqui no Recreio de manhã, com meu colete, escrito presbítero anos atrás, alguém bateu no meu ombro, quando eu olhei, eram dois irmãos, com o colete deles estava Pregadores do Asfalto, é um grupo de motociclistas, um motoclube, Pregadores do Asfalto. E ele, presbiteriano? Eu falei, sou presbiteriano. Aí ele, poxa, que legal, eu sou batista, eu sou congregacional, o Pregadores do Asfalto é da Igreja Batista Betânia, mas eu faço parte dele. E começamos a falar e conversar ali. E eu, na verdade, estava conversando com outras pessoas, de outros grupos e tal. Mas eu acho muito interessante quando a gente tem o hábito de querer identificar o cristão, porque ele faz parte do nosso segmento, sabe? Olha como é que Pedro descreve a graça de Deus na vida de Cornélio. Dá uma voltinha aí, vai no capítulo 10. Versículo 34. Então Pedro começou a falar com Cornélio, começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras palavras, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, agora lê em voz alta comigo, em qualquer nação. Vamos ler? Tá, cadê o texto? Atos 10, 35 agora, bota na tela para mim. Vamos lá, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é. E Deus achou Cornélio lá, não é porque ele era convertido ao cristianismo, mas porque ele era um homem justo.
Ele era um homem que expressava temor de Deus na sua vida, sem conhecer a própria religião, que depois ia ser apresentada a ele. Porque a graça de Deus, irmãos, ela é multiforme. E ela encontra pessoas em todo canto, em qualquer nação. E Pedro diz: Deus achou você, porque você é um homem temente a Deus e homem justo. Tem muita gente temente a Deus e justa que não veste o rótulo da sua religião. Né? A gente tem falado disso nos sermões antes das minhas férias. Tem muita gente que teme a Deus e que é justa. E Barnabé, quando chega lá e encontra aquele povo, ele se alegra porque ele vê os sinais da graça de Deus. Eu vou terminar pedindo para você ler comigo o texto de Romanos capítulo 12. Porque normalmente quando a gente quer identificar se a pessoa é de Deus, a gente pega o nosso código moral. A gente fica se perguntando se ela fuma, se ela bebe, se ela frequenta a igreja. A gente fica fazendo esse tipo de pergunta. Se ela faz isso ou não faz aquilo. A gente está preocupado com a sexualidade dela. A gente está preocupado se ela é casada, se não é casada, se é amigada, se é divorciada. São essas coisas que parecem preocupar o religioso para saber se ele é de Deus. Eu tenho dito uma coisa, já disse várias vezes aqui, vou repetir hoje de novo. Se um dia queimassem todas as Bíblias existentes na Terra e me dessem o direito de escolher um capítulo da Bíblia para eu guardar, para que isso fosse a minha referência do que significa ser cristão, eu digo que eu guardaria Romanos capítulo 12. Especificamente, a partir do verso 9. Vamos ler bem devagar e prestar atenção no significado de cada uma dessas palavras. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. E em vez de serem orgulhosos, sejam solidários como os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam injustiça com as próprias mãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença. Qual preceito, do ponto de vista comportamental, está nesse texto? Do tipo,
não frequente tabernas, não dance em festas, não ouça tais músicas. Irmãos, o Evangelho não tem preocupação com essas coisas, porque essas coisas se transformam em nós pelo amor. Não é que essas coisas são irrelevantes ao Evangelho, mas elas não são a sua ênfase, porque elas são expressão de valores que respondem a uma ética. Então eu termino com esta frase: o Evangelho não é um código moral, o Evangelho são preceitos e diretrizes éticas. Qual a diferença? Que significa com o meu caráter, com a minha índole, com a minha bondade. Isso é o Evangelho. Com a minha humanidade, com a minha pureza, com a minha singeleza, com a falta de malícia. Sabe, Deus está nem aí para o fato de que se alguém, de alguma forma, acende um cigarro ali fora. Mas quando o Espírito Santo começa a fazer uma obra na nossa vida, ele faz completa. Mas ele quer começar por aquilo que efetivamente afeta o nosso relacionamento com o outro. Não se embriague porque não é sábio. Não fume porque faz mal, causa câncer. Fuja de todo tipo de qualquer excesso. Não ouçam coisas banais, vulgares. Não seja irresponsável com o zelo do seu próprio corpo. Tantas coisas que vão ser moldadas em nós por princípio e não por regra religiosa, por consciência nova e não por dogma ou por doutrina. Mas quando eu vejo pessoas vivendo desta forma, eu identifico nelas a graça de Deus. O meu papel como cristão, sabe qual é? É dizer para elas que se elas conhecerem Jesus, tudo aquilo que de forma quase que natural elas já buscam praticar, elas vão encontrar aquele que nelas aperfeiçoará todas essas coisas, dando a elas a capacidade de serem cada dia mais parecidas com aqueles a quem elas temem e a quem elas servem, sem o terem conhecido. Que coisa é essa? Esta é a igreja do caminho. Você é um crente do templo ou é um crente do caminho?